Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química. Eu sou o professor Antônio Florencio, talvez você já me conheça. Se você não me conhece, chegou aqui no canal, aproveite, se inscreva, faça parte da Universidade da Química. Pessoal, esse vídeo ele faz parte de um conjunto de vídeos que eu irei produzir para os membros aqui do Universidade da Química. Então, um membro, alguém que apoia financeiramente o canal. Por enquanto, existe apenas uma única modalidade de membro. O apoio da sua parte é de menos de R$8 por mês. Né? O que chega para mim é bem menos do que isso, porque desconta a parte do YouTube, além dos impostos. Enfim, mas isso ajuda muito ao canal. E já tenho esse programa de membros aqui no Universidade da Química há algum tempo, entretanto, eu nunca fiz material exclusivo para eles. Já tem algum tempo eu estou falando que irei publicar parte do material aqui do Universidade da Química como material exclusivo para os membros. Dentre esses materiais exclusivos, talvez a resolução de algumas provas de acesso a mestrado ou provas de concurso. Enfim, eu estou ainda com algumas outras ideias para servir de material exclusivo para os membros. Obviamente o canal vai ter sua produção comum, enfim, como sempre, compartilho informação aqui com vocês. Caso você tenha interesse em apoiar a Universidade da Química, então clique aqui embaixo no Seja Membro e participe. Por exemplo, essa prova, a sua versão completa da resolução vai estar disponível lá nos vídeos para membros, tá bom? Só que essa daqui vai ser uma aula aberta. Eu vou resolver a prova para, na verdade, comentar, né, a prova que foi aplicada para o acesso ao mestrado em Química na USP em 2019, a prova de junho de 2019. Temos 10 questões, eu irei resolver 2 questões por aula e essa é disponível para vocês então, serão as questões 1 e 2. Além disso, se você quiser aprofundar seu conhecimento em Química, bom, pense também em assinar a plataforma de cursos da Universidade da Química, universidadedaquimica.com.br/alunos. O link vai ficar aqui embaixo. Bom, se você quiser ter uma ideia de como que funciona a prova de acesso ao mestrado da USP, a maior universidade do país e um dos principais programas de pós-graduação em Química, então eu recomendo que você veja a resolução dessa questão. Então, pessoal, vamos lá. A primeira questão. O gráfico apresentado abaixo contém as curvas de pressão de vapor em função da temperatura para 3 líquidos. Sabendo-se que os líquidos são água, acetona e etanol, então água, acetona e etanol. Não necessariamente nessa ordem, atribua aos líquidos as curvas correspondentes. Coloque-os em ordem crescente de pontos de ebulição e pressão de vapor a 50 graus Celsius. Justifique suas escolhas e explique as ordens para os pontos de ebulição e para os valores de pressão de vapor em termos de forças intermoleculares. Vamos lá, isso daqui, por exemplo, essa parte conceitual você encontra no curso Tudo sobre Química Geral. Lá eu discuto essa parte que nós chamamos de equilíbrio físico, né? O Aitken chama de equilíbrio físico. As curvas são essas. Então aqui nós temos a pressão de vapor e aqui nós temos a temperatura. Vamos para a parte conceitual. O que é pressão de vapor? Quando nós temos um determinado líquido, parte dessas moléculas saem da fase líquida e vão para a fase vapor. Então, acima desse líquido, nós temos ali uma atmosfera saturada nesse vapor. Ou seja, se o ambiente estiver fechado, temos que parte desse líquido passou para a fase vapor e ele acaba exercendo uma pressão sobre o próprio líquido. Existe um equilíbrio ali. Então, parte dessas moléculas da fase líquida vão para a fase vapor e parte dessas moléculas que estão em fase vapor voltam para a fase líquida. Isso acaba provocando uma pressão e essa pressão é chamada pressão de vapor, né? A pressão que o vapor daquele líquido exerce sobre ele. A parte conceitual é a seguinte: se nós tivermos um líquido volátil, esse líquido volátil vai ter uma maior quantidade de moléculas saindo da fase líquida e indo para a fase vapor. Consequentemente, se eu tenho mais moléculas na fase vapor, a pressão sobre o líquido vai ser maior. Então, nós temos uma maior pressão de vapor nesse caso. Então, líquidos voláteis, e portanto a volatilidade é uma característica das forças intermoleculares. Então, líquidos voláteis que apresentam forças intermoleculares, interações intermoleculares mais fracas, mais frágeis,
apresentam maior pressão de vapor. Isso depende da temperatura, a pressão de vapor varia com a temperatura. Aumentando a temperatura, nós favorecemos que mais moléculas saiam da fase líquida e passem para a fase vapor. Com isso, temos um aumento da pressão de vapor, porque agora teremos mais moléculas na fase vapor. Ok até aqui? Vejam que as curvas são crescentes com a temperatura. Conforme nós aumentamos a temperatura, nós temos um aumento da pressão de vapor. Isso é um comportamento normal para qualquer líquido. Existe um ponto interessante que é quando a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão atmosférica. Geralmente consideramos a pressão atmosférica como sendo 1 atm. Como a escala aqui é em milímetros de mercúrio, estamos falando de algo mais ou menos aqui, 760 milímetros de mercúrio. Todos os valores aqui de pressão de vapor, a priori, são abaixo da pressão atmosférica. Acontece uma coisa muito interessante quando a pressão de vapor de um líquido se iguala à pressão atmosférica. Na temperatura em que existe essa igualdade entre as pressões, nós temos o chamado ponto de ebulição. Porque nós podemos imaginar o seguinte modelo. Imagine ali as moléculas na fase líquida. Elas estão na fase líquida porque algo está empurrando, algo está comprimindo. E pensamos que esse algo possa ser a pressão atmosférica. Enquanto a pressão atmosférica for maior do que a pressão de vapor, a pressão que é exercida pelas próprias moléculas ali desse líquido, nós temos a substância na fase líquida, predominantemente na fase líquida. Quando nós aumentamos a temperatura, as moléculas começam a se agitar mais intensamente. Nesse caso, é como se a fase líquida começasse a tentar romper essa força, esse algo que aprisiona a substância na fase líquida. Então ela consegue passar toda para a fase vapor, consegue romper essa pressão. Esse ponto, o ponto de ebulição, ocorre quando a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão atmosférica. Se nós tivermos uma substância no estado vapor, a temperatura de 30 graus Celsius, é porque nesse caso a pressão de vapor já superou há algum tempo a pressão atmosférica. Se a substância está no estado líquido, na fase líquida, é porque a pressão de vapor ainda é menor do que a pressão atmosférica. Porém, quando existe a igualdade entre as pressões, nós temos o ponto de ebulição e quando a pressão de vapor supera a pressão atmosférica, temos a passagem do líquido para a fase vapor, espontaneamente naquela temperatura. Então, esse daqui é o conceito geral para a pressão de vapor. Agora vamos ver o que a questão pede de maneira propriamente dita. Ela quer saber, identificamos primeiro qual curva se refere aos líquidos em questão e coloque eles em ordem crescente de pontos de ebulição. Então percebam, a 50 graus Celsius, temos aqui a substância A, em que a pressão de vapor é bem baixa, temos a substância B, onde a pressão de vapor é intermediária, e a substância C, onde a pressão de vapor está bem elevada, inclusive está bem perto aqui, aumentando um pouquinho a temperatura, chegando aqui nos 55, um pouquinho mais, nós já passamos aqui da pressão atmosférica, supera os 760 milímetros de mercúrio e temos a transição então para a fase vapor. Bom, como eu falei, essa questão da pressão de vapor envolvida é função das forças intermoleculares. Se uma substância apresenta uma elevada pressão de vapor a uma temperatura, como é o caso da substância C, ela apresenta forças intermoleculares mais fracas. Agora, a substância A, que apresenta uma pressão de vapor baixa nessa temperatura, vai apresentar forças intermoleculares mais elevadas, mais intensas. Tanto é que nós só vamos conseguir passar para a fase vapor a uma temperatura mais elevada. Notem que interessante, a 100 graus Celsius, nós atingimos aqui para a substância A praticamente a equidade com a pressão atmosférica. Podemos dizer que a substância A ela tem ponto de ebulição próximo a 100 graus Celsius. Por outro lado, a substância B ela tem um ponto de ebulição mais baixo, vai ser mais ou menos por aqui. Isso aqui dá quanto? 60, aqui é 70, abaixo de 80. Vamos colocar aí talvez 76 graus Celsius. A substância C, por outro lado, ela vai passar para a fase vapor aqui, quando atingir os 760 milímetros de mercúrio, o que dá uns 56 aproximadamente.
Quais substâncias nós temos? Nós temos aqui a água, nós temos o etanol e nós temos a acetona. São 3 moléculas polares. Só que nós sabemos que a ligação de hidrogênio é o tipo de interação mais forte. Então, o álcool, né, o etanol especificamente, e a água vão apresentar pontos de ebulição superiores à acetona. A acetona ela vai ter um ponto de ebulição mais baixo, consequentemente, ela ter um ponto de ebulição mais baixo significa que a pressão de vapor vai se igualar à pressão atmosférica numa temperatura mais baixa. Aquele que cumpre essa característica, na substância que iguala a pressão de vapor à pressão atmosférica em uma temperatura mais baixa, é a substância C. Então, a substância C é a acetona. Entre água e etanol. Bom, a água pode fazer um número maior de ligações de hidrogênio, logo as interações intermoleculares são mais intensas, temos um maior número de interações fortes para serem rompidas. Nós só vamos conseguir romper essas interações a uma temperatura mais elevada. A pressão de vapor da água só vai atingir a pressão atmosférica numa temperatura mais elevada. Então, a água é a substância A que atinge, inclusive, a igualdade entre a pressão de vapor e a pressão atmosférica próximo de 100 graus Celsius. E na fase intermediária nós temos o etanol, que seria o B. Se nós olharmos para os valores... aqui pede para coloque em ordem crescente de pontos de ebulição. Então nós temos... primeiro vamos identificar, né? Então vamos lá, ele pede para identificar. Então a água é o A, o etanol é o B e a acetona é o C. Além disso, né, justificamos com base aqui nas características da pressão de vapor, coloca em ordem crescente de pontos de ebulição e pressão de vapor. Ora, quanto maior for a pressão de vapor, menor será o ponto de ebulição, menor será a temperatura necessária para que essa pressão de vapor se iguale à pressão atmosférica. Então, em ordem de ponto de ebulição, vamos colocar aqui, ponto de ebulição, nós vamos ter que C é menor do que B e B é menor do que A. Em ordem de pressão de vapor, então pressão de vapor, a pressão de vapor de A, que tem o maior ponto de ebulição, vai ser menor do que B, que por sua vez vai ser menor do que C, que é aquele que apresenta menor ponto de ebulição. Isso é uma dada temperatura, né? Quando falamos de pressão de vapor, precisamos fixar a temperatura. Se nós olharmos os valores dos pontos de ebulição, só para confirmar, o da água podemos considerar como sendo 100 graus Celsius, é o que apresenta maior ponto de ebulição. O etanol 78, né? Eu falei que 76, né? Está bem próximo aqui, 78, né? Podemos olhar pelo gráfico e olhar um 78 aqui, forçado, mas está próximo, né? Está próximo do ponto de ebulição. Precisaríamos de uma escala mais exata. E a acetona 56, isso aqui, ó. Esse daqui seria aproximadamente o ponto em que as pressões se igualam, e isso ocorre a 55, 56. Conseguimos extrair essas informações do gráfico. Então, resolvida a primeira questão. Só um detalhe, eu gosto muito das provas da USP. Geralmente são questões bem elaboradas. Em alguns casos são até algumas questões difíceis, mas eu acho que ela cobra conceitos fundamentais para um aluno já graduado em Química. Ok, ele pode ter visto isso em Química Geral ou em Físico-Química, ali no meio da graduação, mas faz parte de um assunto que vale ser cobrado para o acesso ao mestrado. Então, questão 1, vamos para a questão 2. A questão 2, aparentemente, é uma questão de termoquímica, é uma questão de termodinâmica, na verdade. Lembra-lhe um pouco a termoquímica do ensino médio. É uma questão fácil se soubermos o que nós estamos fazendo, tá? Mas ela dá um pouquinho de trabalho. Vamos lá. A oxidação total da glicose é de acordo com a seguinte equação. Temos aqui glicose mais O2 formando CO2 e água. A tabela a seguir dá-nos as energias livres de formação padrão e as entropias molares padrão dos compostos envolvidos na reação anterior. Então temos aqui glicose, oxigênio, CO2, água. Os valores de ΔG0 a 298, preste atenção no detalhe, quando falamos de ΔH e ΔG, costumamos dar o valor em kJ, mas quando apresentamos valores de entropia, o valor costuma ser em Joule. Tá?
isso aqui vai ser necessário na hora de fazermos algumas contas, prestarmos atenção nisso. Não vale utilizar apenas o valor dado. Precisamos levar em conta que aqui tudo é vezes 10 a 3. Com base nos dados anteriores, determine o ΔG0 para a oxidação da glicose a 308 Kelvin. Então, nós temos os valores a 298 e queremos o valor, na verdade, a 308. Ele nos dá o R em Joule, nos dá as duas equações que nós precisamos. Essa, ΔG igual a ΔG0 mais RT ln de Q, onde Q é o quociente racional, e ln de K2 igual a ln de K1 menos esse termo aqui. Essa daqui é chamada equação de Van 't Hoff. Notem, a equação de Van 't Hoff nos dá a relação entre as constantes de equilíbrio a temperaturas diferentes. E ela está relacionada ao ΔH padrão. Nós temos os valores a 298, mas queremos o valor do ΔG a 308. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos escrever aqui a reação e colocar aqui os valores de ΔG0 e de ΔS0. Na verdade é de S0, né? Eu coloquei aqui o delta, mas é o S0. Porém, a conta é feita da mesma forma. Isso aqui tudo a 298. Por quê? Com isso, nós vamos conseguir achar o ΔG0 da reação e o ΔS0 da reação. Tá? Isso aqui é 298. Como? Fazendo da mesma forma como nós fazíamos lá no ensino médio. Vamos pegar os valores dos produtos, somar tudo e subtrair do somatório dos valores dos reagentes. Com detalhe que os valores são todos por mol. Então vamos ter que multiplicar pelo número de mols envolvidos aqui. Então o ΔG0 a 298 vai ser 6 vezes o valor do ΔG0 para a água, mais 6 vezes o valor do ΔG0 para o CO2. Beleza? 6 vezes por conta do número de mols. Aqui nós temos os valores dados na tabela. E aqui eu coloquei embaixo o resultado desse produto. Então, isso aqui é a parte dos produtos menos a parte dos reagentes. Então, 6 vezes 0, então no caso é 0. E temos um único mol de glicose, então menos 917,2. Repetir aqui. Vamos fazer esse somatório e subtrair desse somatório. De tal forma que o ΔG0 a 298 vai ser menos 3.087,74 kJ, tá? Ou seja, esse número aqui vezes 10 a 3, caso represente em Joule. Para calcular o ΔS0, é igual, tá? A mesma coisa, utilizamos os valores de entropia vezes o número de mols. Então, 6 vezes 69,91 para a água, 6 vezes 213,74 para o CO2, menos a parte dos reagentes, 6 vezes 205,14 para o oxigênio e, bom, temos apenas um mol de glicose, apenas o valor aqui da glicose. Fazemos essa conta, o ΔS0 vai ser 258,96 Joule por mol Kelvin. Por que isso? Porque, com base nesses dois valores, eu vou conseguir obter o ΔH0. Bom, uma das equações que todo químico lembra, das inúmeras equações de físico-química, com certeza que o químico vai lembrar vai ser ΔG igual a ΔH menos T ΔS. Bom, ΔG igual a ΔH menos T ΔS, o ΔH vai ser ΔG mais T ΔS. Como estamos falando de valores padrão, então seria ΔH0 igual a ΔG0 mais T ΔS0. Temos esse valor, temos a temperatura, colocamos aqui, vamos substituir os valores e fazer essa conta. Né? Temperatura 298 Kelvin. O ΔH0 a 298 vai ser menos 3.010,58 vezes 10 a 3 Joule. Com cuidado aqui no ΔG, colocar o 10 elevado à terceira. Por que nós estamos preocupados com esse valor do ΔH0? Porque vai ser ele que nós vamos utilizar na equação de Van 't Hoff. Nós só podemos utilizar a equação de Van 't Hoff porque nós assumimos que, para variações pequenas de temperatura, o valor do ΔH da reação se altera muito pouco. Né? A variação é bem pequena. Então, nós consideramos esse valor como sendo constante.
em 298 e em 308. Com uma variação pequena, estamos falando apenas de 10 graus de diferença, 10 graus Celsius ou 10 Kelvin, nós temos uma variação pequena de temperatura, podemos assumir que o ΔH seja constante. Por isso que calculamos o ΔH0. Só que para utilizar a equação de Van 't Hoff, além dos valores de temperatura, nós precisamos dos valores das constantes. E como que a gente determina a constante? E aqui vai uma outra sacação bem interessante. Bom, isso aqui é constante de equilíbrio. E quando nós estamos no equilíbrio, temos uma característica. O ΔG é igual a zero, o ΔG da reação. O ΔG0 não, mas o ΔG da reação é igual a zero, uma das condições ali do ponto de mínimo para o equilíbrio. Então, nós meio que podemos trabalhar essa expressão a nosso favor. Se eu sei que no equilíbrio o ΔG é igual a zero, isso significa que ΔG0 vai ser igual a menos RT ln de K. Por que K e não Q? Porque Q nós utilizamos o quociente de reação para qualquer ponto fora do equilíbrio. No equilíbrio, utilizamos o K, utilizamos a constante de equilíbrio. E o que eu quero é isso, é o valor da constante de equilíbrio. O valor da constante, nesse caso, eu vou conseguir obter o valor da constante a 298, seria o valor do K1. Então, o valor que nós vamos utilizar vai ser esse. ΔG0 é igual a menos RT ln de K1. Temos o valor do ΔG0, porque calculamos anteriormente. Vamos obter a partir daqui o valor ln de K1. ln de K1 é igual a menos ΔG0 dividido por RT. Podemos substituir aqui os valores. Esse aqui é o valor do ΔG0. O R ele nos dá 8,314 vezes a temperatura, 298. Fazendo essa conta, temos 1,246 vezes 10 a 3. Preciso determinar o valor de K1 especificamente, da constante? Não, porque a equação de Van 't Hoff, na forma que já nos foi dada, já utiliza o ln. Então, vou substituir aqui, no devido tempo, já o ln de K1. Não preciso passar para K1 e depois aplicar o ln. Então, o que nós temos até aqui? A equação de Van 't Hoff, temos o ΔH0, que nós calculamos, temos o R, temos as duas temperaturas distintas e temos o ln de K1. Com isso, nós conseguimos obter o valor do ln de K2. O ln de K2 seria o ln de K a temperatura de 308. Por que é interessante? Porque se eu tenho o K a 308, eu consigo determinar o ΔG0 a 308 simplesmente utilizando essa equação aqui, só que da forma inversa, ou essa, né, se preferirem. Se eu tenho ln de K, eu consigo achar o ΔG. Então vamos lá. Temos esses parâmetros, vamos substituir na equação e calcular o ln de K2. Fazendo essa conta, o ln de K2 é 1,285 vezes 10 a 3. Eu posso utilizar essa expressão, ΔG0 a 308 é igual a menos RT ln de K2. Jogo aqui os valores que temos, o R, menos 8,314, o T, 308 e o K2. Fazendo essa conta, o ΔG0 a 308 vai ser menos 3.290,51 vezes 10 a 3 Joule. Com isso, finalizamos a questão número 2. De novo, uma outra questão bem elaborada. Temos aqui muitos conceitos básicos de termodinâmica e a necessidade de um certo raciocínio. Não é matemática pura, envolve raciocínio químico aqui, principalmente ao se lembrar ou a perceber que no equilíbrio o ΔG é igual a zero. Galera, era isso que eu queria disponibilizar para vocês nesse vídeo. E se vocês quiserem ver a continuação da resolução dessa prova, então pense em se tornar um membro da Universidade da Química. De novo, a contribuição é bem pequena e você vai ter conteúdo exclusivo de Química, não apenas resolução de provas, mas outras coisas que eu ainda estou pensando em adicionar. Por enquanto, existe apenas um único nível, talvez eu mude isso com o passar do tempo, mas aproveitem, o valor é apenas R$ 8,00, R$ 7,99. Eu tenho certeza que você pode ajudar. Tá bom, galera? Muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês. Se acha que vale a pena, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, se inscreva na Universidade da Química. E se conhecer alguém que vai fazer a prova da USP, indique esse vídeo para ele. Quem sabe esse vídeo não pode ajudá-lo na aprovação do processo seletivo. Tá bom, pessoal? Valeu então e até o próximo vídeo.